Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam na paz, com fé, com esperança, né, pastora? Que na Isso verdade mesmo. é o nosso combustível. É verdade. E hoje nós escolhemos um tema que nós consideramos muito importante. É um tema que a gente consegue perceber que influencia muito, né, pastora, na vida de muita gente, que é o perdão. O perdão, para alguns, é uma palavra muito pesada, Sim. né, pastora? Porque o perdão, ele precisa de ação. Você precisa agir. O perdão é uma palavra e é uma atitude que liberta, né, pastora? Eu falo que quando você pratica o perdão, ele desobstrui caminho, ele alivia o coração, ele alivia a alma, ele cura doenças. É verdade. Né, pastora? Ele cura doenças. A gente vê a transformação. A pessoa fala assim, parece que eu tô liberta dessa situação. Mas não é fácil. Não, né? Não é fácil. Não é fácil. Você praticar o perdão, você tem que ter muita decisão dentro de você. Não é só um sentimento, Não. né? É uma ação movida por uma decisão. Exatamente. Porque, na verdade, a gente tem dois caminhos do perdão. O ato de perdoar alguém que nos causou algum tipo de malefício e o ato de pedir perdão por algo que nós cometemos, Sim, né, pastora? Verdade. Porque muitas vezes a gente comete algo que prejudica alguém movido por uma raiva, por um sentimento, e muitas vezes a gente realmente não tinha intenção. Sim. Então nós precisamos analisar e nós precisamos olhar essas duas vias. O ato de perdoar e o ato de pedir perdão. Qual será que é o mais fácil, pastora? Os dois são difíceis. E o ato também, Márcia, de se perdoar. Exatamente. Porque às vezes o que acontece? A gente toma uma decisão de perdoar alguém e a gente age, né, em cima dessa decisão e consegue perdoar. Talvez também a gente chega até uma pessoa e pede perdão para ela e essa pessoa nos perdoa ou enfim, talvez não, mas você pediu o perdão. Mas existem muitas pessoas que não reconhecem o perdão na sua vida. Exatamente. E isso é um peso também. Com certeza. Quando eu ouvi uma vez uma amiga minha falar, a pastora Sandra, ela é psicóloga, e ela falou assim para mim, Regiane, a falta de você reconhecer o perdão te leva a tirar o crédito de Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus que perdoa. Sim. A gente acaba ofendendo a Deus e não reconhecer esse perdão também. Então são três coisas aí que caminham junto, que difícil, que é muito difícil. Com certeza. Mas que se Deus nos deixou essa palavra para nós perdoarmos, Ele vai nos capacitar. Exatamente. Para que nós venhamos ser conduzidos pelo caminho que leva ao perdão e que traz todos esses benefícios que você tem mencionado. Com certeza. E assim, eu não sei se todos vocês têm esse discernimento, mas o perdão, o pedir perdão, ele é benéfico para quem age, para quem faz. Muito mais. Não para quem causou isso, não que essa pessoa, na verdade, essa ação de você perdoar, ela vai ter, num segundo momento, o benefício, porque você libera essa pessoa, você liberta essa pessoa para que ela perceba, porque é bem interessante isso, pastora. Na minha prática de consultório, eu vejo muito essa questão, né? Muitas pessoas adoecem por conta dessa situação do perdão. Mas quando esse ato acontece do perdoar ou de pedir perdão, é muito comum as pessoas falando, nossa, mas o outro falou que achou isso tão diferente, que achou isso tão estranho. Então quando nós perdoamos, quando nós pedimos perdão, também causa uma consequência na outra pessoa. Um efeito, na outra pessoa. O ambiente, ele muda tanto dentro de nós como fora. Exatamente. Por quê? Porque você já não vai ter aquela tendência de ficar julgando ou de ficar se interessando por um assunto alheio, né? Exato. Que muitas das vezes acontece quando você tem uma mágoa, um ressentimento, uma falta de perdão na vida, você acaba aguçando essas áreas, as áreas assim
da reclamação, as áreas da calúnia, da mentira, da fofoca. São algumas coisas assim que vão te oprimindo, sem você às vezes nem menos perceber de início, mas já estão ali te oprimindo e começa a oprimir até o seu ambiente. Exato. Tem pessoas que convivem com pessoas que sempre estão lhe ofendendo, né? Mas não tem como se afastar dessa pessoa. Então você vai fazer o quê? Você vai ter que trabalhar isso em oração. Sim. Determinar mesmo no seu coração, não, a partir de hoje eu não vou permitir que essa ofensa, que essa situação fique trazendo sobre a minha vida esse ressentimento, essa mágoa. E é um processo que você vai ter que ir liberando o perdão dia a dia. Existem casos que você até consegue, não, aquela pessoa me faz mal, então eu vou me afastar. Né? Mas na maioria das situações vezes que você não tem essa opção. Não temos essa opção. E geralmente assim, quem tá mais próximo é quem muitas das vezes, né, vai sim deixar aquele... É igual você falou. Às vezes a pessoa sem perceber acaba ofendendo. Sim. E não querendo, às vezes. Sim. Mas Sim. talvez você tá naquele dia que você tá sensível a qualquer coisa. Sim. Aí você já pega aquela palavra ou aquela situação como uma ofensa e coloca no coração. Sim. E a gente vai alimentando, né? Alimentando e vai criando esse hábito de guardar situações que nos magoam, que nos ferem, né? Que nos deixam abatidos. E isso vai gerando sim uma ferida. E a falta de perdão é como se fosse uma doença, né, na nossa vida. Eu posso falar que é bem notório, né? Que a pessoa que ela tem dificuldades... Primeiro, ela tem dificuldade em perdoar ou pedir perdão porque ela duvida dos benefícios que aquilo vai trazer para ela. É verdade. Ela age baseada nessa emoção, né? Sim. Nessa raiva. E eu acho que vale a pena... Um pouco de orgulho, isso que eu ia falar. Né? Eu acho que vale a pena a gente falar na questão da vingança um pouquinho, sim. né? A pessoa, muitas vezes, ela deseja ao outro exatamente a mesma coisa que o outro fez com ela. Só que a gente precisa deixar muito claro aqui, muito claro. Quem está sobre esse processo, quem tem esse ressentimento, quem tem essa mágoa, sofre. E você desejando o mal para outra pessoa, você sofre 2 vezes. E isso tem consequências seríssimas na sua vida, né? Na sua vida emocional, na sua saúde, no seu relacionamento. No meio que você convive é perceptível, as pessoas percebem Sim. que você não está bem, que você não está leve, a gente se torna uma pessoa pesada. Sim, oprimida, Oprimida, porque a gente não consegue ser feliz, a gente não consegue essa leveza. E realmente o orgulho é uma das situações, é uma das características que mais impedem o ser humano de perdoar ou de pedir perdão. A segunda situação que a gente percebe também é a pessoa que se comporta com uma soberba, né? Sim. Ela acha que pelo fato dela perdoar ou pelo fato dela pedir perdão, ela vai estar se humilhando, se menosprezando. Ela acha que ela vai estar se colocando abaixo da outra pessoa. Sim. E isso só traz malefícios. Então, assim, a gente sabe que, como a pastora falou, não é fácil. Existem também proporções de situações que causam danos seríssimos, né? Verdade. Que causam danos seríssimos. A gente acompanha isso. Eu imagino a pastora também como aconselha muita gente. Sim, né? Existem situações que as pessoas nos contam que às vezes a gente fala, como eu vou falar do perdão? É verdade. Mas é necessário, né, necessário. pastora? É muito necessário. É aquela situação que você tem que trabalhar muito, porque se você deixar, ela vai tomando conta assim, do seu coração, da sua mente, e a pessoa que não consegue perdoar, ela pensa no problema. Sim. Constantemente. Sim. 24 horas. Ela vai deitar, ela vai pensar no problema, ela vai sonhar com o problema, Exato. Ela vai acordar pensando no problema. E a pastora já viu que ela fala sobre isso o tempo todo com todo mundo? E também essa pessoa acaba deixando de viver uma vida de paz, de alegria, uma vida plena no seu dia a dia com a sua família, porque ela começa a ficar restrita a algumas situações. Né? Por quê? Porque ela vai associar talvez uma situação com uma mágoa, com um ressentimento. Então eu já não vou naquele lugar porque eu sei que é um ambiente que não vai me fazer bem. Essa pessoa vai ficando sim com as suas emoções bem limitadas. Eu vejo assim pessoas que
que não praticam o perdão, Sim. elas acabam ficando limitadas Sim. emocionalmente. Por quê? Porque elas se fecham mais. Sim. E isso também é um hábito que você foi construindo, que nós vamos construindo. Sim, concordo. Cada vez que a gente coloca no coração uma mágoa, um ressentimento e não coloca diante de Deus, para que Deus venha nos capacitar. Não que vai ser fácil, mas Deus mesmo vai nos mostrando o caminho para a gente liberar esse perdão, para a gente buscar essa libertação, porque a falta de perdão, ela nos oprime, né? E Deus não quer isso para nós. Deus não quer isso para nossa família, Deus não quer isso no nosso convívio social, Deus não quer isso na nossa igreja, onde nós estamos em comunhão com os nossos irmãos. E às vezes você pode pensar assim, mas o que eu faço para mudar? Eu acho, doutora Márcia, que uma das principais coisas que nós precisamos fazer para mudar é a gente reconhecer primeiro esse perdão de Deus. Exato, eu ia falar exatamente. Buscar em Deus esse perdão e reconhecer, Senhor, eu sou uma pessoa que estou com mágoa no meu coração, que estou ressentida. Assuma, né? Assuma que você tem esse sentimento. Que você talvez até tenha alguns motivos, porque a vida, ela vai nos dar muitos motivos para ficar, né, em situações de, talvez, de mágoas, né, de dificuldade nessa área. Mas o que você vai fazer? Você vai reconhecer diante de Deus que você tem essa falha e que você reconhece que você precisa primeiro do perdão de Deus para você trabalhar essa questão que está ferindo o teu coração, que está fazendo você carregar um fardo muito pesado. E porque isso é angustiante, né? A falta de perdão, ela vai nos sufocando e talvez, como a doutora Márcia falou, você chegar ao ponto de falar assim, eu vou chegar em tal pessoa, eu vou pedir perdão, ou eu vou chegar e vou, nesse exato momento, me decidir pelo perdão, não é uma coisa muito fácil de se fazer, mas também não é impossível. Com a presença de Deus, com a ajuda do Senhor, nós conseguimos tudo que nós buscamos. Sim, se fosse pra gente deixar aqui uma palavra, né, de consolo, vou dizer assim, um direcionamento, muito baseado no que Deus deixou pra gente. Nós não estamos falando de forma aleatória. Não mesmo. Primeiro, acreditem, Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. Ele não deixa a outra pessoa impune. Só que o que acontece? A forma com que Deus vai corrigir a outra pessoa não é da forma que eu quero que corrija, né? Porque é a questão da vingança. Porque Deus ama todo mundo. Gente, Deus ama todos, o que peca e o que não peca. O amor dele é igual. Então, Deus se alegra quando você pratica o perdão. Deus se alegra quando você pede perdão. E ele se alegra muito mais com você quando você atribui a essa outra pessoa a oportunidade de ser corrigido por Deus. Então, muitas vezes as pessoas ficam, porque é injusto o que ele fez comigo. Que não merece o perdão. Não merece o perdão. Gente, tirem isso da cabeça de vocês. Deus é justo. Deus é justo. E Deus honra. É verdade. Deus honra. Deus vai te honrar e ele vai se alegrar de você ter dado a oportunidade da outra pessoa ser corrigida. E é uma forma da gente ter uma vida próxima de Deus, ter uma vida em paz, em alegria. Quem não quer isso? Nossa, todos gente, nós queremos, né? Tranquilamente. E olhando para esse lado também, mas aquela pessoa não merece, pastora, o meu perdão porque ela me magoou muito, porque eu fui muito criticada, isso e aquilo. Mas a gente tem o exemplo de Jesus. Exatamente. Nós não merecíamos o perdão, mas Jesus morreu na cruz por nós para perdoar os nossos pecados e para dar uma oportunidade, a oportunidade de salvação eterna. Quando nós reconhecemos Jesus na nossa vida, a gente entende o quê? Que se ele foi capaz de nos perdoar, que não foi uma pessoa ou duas, foi a humanidade toda. O ser humano, todos, né, foram perdoados pelo seu sacrifício. Quem somos nós para não perdoar alguém que está do nosso lado, ou que está próximo, ou que ficou lá no passado? Sim. Né? Quantas pessoas estão carregando? Trazem essa falta de perdão de anos, 10 anos, 20 anos. Mágoas, ressentimentos de 10, 15, 20 anos atrás. Pessoas que sofreram, né, abusos, pessoas que sofreram situações de menosprezo, de calúnias, difamações. Mas seja qual for a área que você foi ofendido, que te trouxe essa cicatriz tão forte, né? Jesus, ele tem esse poder de transformar essa mágoa, esse ressentimento em perdão. Sim. Para que você viva bem, para que você desfrute
da sua vida, porque carregar uma situação de mágoa e de ressentimento pesa muito em nossos corações. Isso nos faz mal, isso faz com que nós venhamos perder a saúde, a paz, o equilíbrio, a questão espiritual, você acaba ficando desmotivado. Sim, porque daí você não consegue praticar a espiritualidade, porque aqui dentro ele tá oprimido o dia todo. E você tá se frustrando todos os dias com esse sentimento de falta de perdão, de raiva, né, de ódio, de mágoa, e esse sentimento tá te oprimindo, te destruindo, e você chega à presença de Deus, mas você sabe que não é um fluir verdadeiro, porque ali dentro tem uma parte sua que ainda não é de Deus, que é essa parte do seu coração que tá magoado, e está é bem ressentido. Interessante, claro, eu não sou psicóloga e nem tenho essa capacitação em termos de título, mas como a gente trabalha sempre numa equipe multidisciplinar, é muito comum a gente observar, porque a gente trabalha o comportamento, né? Quando você vai trabalhar a dor do ser humano, você percebe muitas vezes que a dor física, ela vem de uma dor emocional. Sim. Então a gente Na maioria das vezes a gente acaba mesmo. tendo que estudar essa questão. E a gente vê que essa pessoa que ela foi machucada ou não foi machucada, ou que causou algo para outra pessoa, quando ela não pratica esse perdão, a vida dela fica cíclica. Ela não consegue, porque é exatamente o que a pastora falou, ela traz uma coisa tão negativa, tão ruim dentro dela, que ela não consegue olhar um outro caminho. Ela não consegue olhar um outro norte. E Deus fala de perdão o tempo todo na Bíblia, né, pastora? Fala. Eu tenho até um capítulo aqui que eu separei pra gente meditar. Eu vou até ler ele todo, Márcia, porque é melhor. Mateus 18, 21, nos diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Olha que interessante. Pedro já dá uma resposta. Até 7 vezes, Senhor, que eu preciso perdoar? Mas daí Jesus vem e diz: Eu não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus vem e fala: Pedro, peraí, não é só isso. Não é só 7 não, é 70 vezes 7. É 70 vezes 7, quantas vezes for preciso. Exato. Aí Jesus, ele começa a contar uma história. Portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei que quis acertar contas com seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele com que pagar, ordenou ao seu senhor que fossem vendidos ele e sua esposa e seus filhos e tudo o que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo e eu tudo te pagarei. Então, motivado de compaixão, o senhor do servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Olha que nesse momento ele perdoou uma dívida. Só que olha o que esse servo faz agora. O que foi perdoado. O que foi perdoado sai. Aí, saindo, porém, este servo encontrou um dos seus conservos. Então ele tinha trabalhava para ele. Trabalhava para ele. Olha só. Que lhe devia 100 denários, que era menos do que ele devia. E lançando mão dele, tomou-lhe pela garganta, dizendo: Paga-me o que tu me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe, dizendo: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes lançou-o na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os conservos o que foi feito, entristeceram-se muito e foram contar a seu senhor tudo o que foi feito. Seu senhor, então, chamando-o, disse-lhe: Servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida porque tu me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada uma das ofensas do seu irmão. Olha como Porque é mais ou menos assim, né? Ele Isso quis mesmo. gozar do benefício de ser perdoado, mas ele não quis praticar o perdão. Ele não praticou o perdão. E aqui Jesus nos deixa um exemplo muito grande, que o céu será assim conosco. Deus sabe se nós estamos perdoando de fato alguém. E se nós não perdoarmos essa pessoa... É a justiça divina, né? É a justiça divina. Se nós não perdoarmos essa pessoa, se nós não perdoarmos as ofensas dos nossos irmãos, nós também vamos entrar em prisão. Então a falta de perdão, ela tem o poder de nos aprisionar.
né? De trazer uma aparência, igual você falou, tem pessoas que a gente consegue às vezes perceber, né? Sentir, uma perceber. pessoa amarga, é uma pessoa que facilmente, quando você olha pra ela, você vê que ela tem dificuldade de externar qualquer tipo de alegria. É verdade. E esse exemplo aqui, Márcia, eu achei muito interessante porque é exatamente fala do perdão, fala, né, do exemplo de Pedro nessa questão de achar que eu perdoei uma vez, duas, tá bom. Não, para Deus não é assim. Perdoar para sempre. A gente tem que estar muito atento a isso, porque são coisas que, se a gente não cuidar, a falta de perdão é uma erva daninha, né? Ela entrou no teu coração, ou você toma uma decisão rápida de tirar esse sentimento, ou se você começar a alimentar, ela vai se enraizar em todo o seu coração e vai começar a destruição mesmo, né? A falta de perdão acho que é uma das coisas mais difíceis da gente conviver. Eu posso falar que, se for pra gente deixar aqui, uma mensagem, né? Uma mensagem de apoio. Bem isso, a gente sabe que determinadas situações é difícil mesmo, principalmente quando a pastora falou a questão de abuso, a pessoa que foi agredida fisicamente, a gente percebe que isso machuca em todos os sentidos. Verdade. Mas quando você começa a praticar o perdão, eu acho que um dos caminhos é o que a pastora falou. Primeiro, assuma, eu não consigo perdoar. Sim. Meu Deus, me ajuda. E Ele vai ajudar. Vai. Né? A segunda situação é normal, quando você começa a trabalhar o perdão, você passar momentos de angústia e de raiva naquele dia. Aquela memória afetiva vem, aquele sentimento vem. Mas você não pode deixar que isso te domine novamente. É um confronto consigo mesmo. É uma luta, é uma batalha. Mas a gente sabe que o final disso tudo, né, vão trazer benefícios assim. Verdade. Pra quem causou e pra quem sofreu. Sim. Né, pastor? E a palavra de Deus diz também, eu anotei aqui, em Isaías 43, 25, Deus falando sobre nos perdoar. Ai, com certeza. Né? E Deus fala assim, sou eu quem apaga todas as suas transgressões. E em Hebreus 10, 17, diz assim, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Isso é para um coração que se apresenta de Deus, né? Se apresenta diante de Deus de fato, de verdade, em busca do perdão, que quer perdoar e que quer se perdoar. Sim. Em todos os aspectos, nós temos que reconhecer essa soberania de Deus no ato do perdão. E quando a gente reconhece essa soberania de Deus no ato do perdão, fica mais fácil, sim. Com certeza. Todos nós já tivemos que trabalhar com questões que a gente se feriu, que a gente se magoou, que às vezes a gente fica ressentido. Às vezes você tem um filho é de um jeito, outra de outro. Sim. Você acaba, né, naquele momento. Mas o que você faz? E somos seres humanos, né? E o que você faz na questão de um filho? Rapidamente você substitui, né, aquele agravante, né, do filho, porque você ama tanto o filho que você perdoa. Deus é assim conosco. Sim. Ele sabe que nós cometemos isso constantemente, de ofender alguém ou até de nos ofender. Mas o que a gente precisa? É estar com o nosso coração tão alinhado com a vontade de Deus, a ponto que quando esse sentimento vir, ou quando ele tentar permanecer no nosso coração, a gente já está na presença de Deus e falar, Senhor, meu coração precisa ser livre desse mal, dessa falta de perdão, desse ressentimento, dessa mágoa, talvez dessa falta de reconhecimento no teu perdão, porque o que a gente vê muito, Márcia, são pessoas que constantemente, às vezes, estão naquela situação, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. Amanhã ou depois ela tá de novo, Senhor, me perdoa. Deus já perdoou, Deus já esqueceu. Deus já esqueceu o pecado daquela pessoa, só que isso é uma falta de reconhecimento, a gente acaba não reconhecendo que Deus é poderoso em perdoar. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer mesmo é reconhecer o perdão de Deus sobre nossas vidas. Eu tenho certeza, doutora Márcia, que o perdão traz muitos benefícios, como você já falou, e todos nós precisamos, né, viver esses benefícios de Deus, essas promessas de Deus de forma plena. A falta de perdão vai bloquear algumas áreas da sua vida,
vai talvez até destruir algumas áreas da sua vida. Então é um sentimento, na verdade um sentimento que você alimentou e deixou dentro do teu coração, mas agora você precisa agir. Exato. Você precisa ter uma atitude para se libertar desse sentimento. Na verdade, você precisa encontrar remédios, né? Sim. Remédios para curar essa dor. É verdade. Eu não vou nem me aprofundar muito aqui, que essa não é o nosso objetivo, mas a área da saúde, ela identifica várias doenças. E quando eu digo área da saúde, eu tô falando da psicologia, da neurociência, da neurologia. Como essas patologias, elas são oriundas, elas vêm de sentimentos negativos. Sim. Elas vêm de mágoas, elas vêm de pessoas melancólicas, melancolias. De um coração ferido, Doente, de uma mente machucada. doente, né? Então, eu acho que, né, fazendo o nosso resumo aqui, Sim. procurem esse remédio. Sim. Vocês têm Deus que tá aí, não precisa pagar. Verdade, né, verdade. Ele está lhe dando perdão. Ele está lhe dando a oportunidade de perdoar. Ele está lhe pedindo que ele quer entrar no seu coração, ele quer lhe fazer feliz. E para você que tem condições, você também pode estar procurando um profissional, Sim. pode estar procurando a pastora Regiane, pode estar, né, um líder religioso, Sim, né, pastora? Porque buscando. muitas vezes a gente precisa de ajuda. Precisa de um reforço. Precisa, gente. Né, de uma ajuda. Sozinho, muitas de uma vezes. pessoa para te orientar, para te dar um norte, né? Se você tá tendo dificuldades, é necessário sim Super. você buscar uma ajuda espiritual, talvez na área da saúde mesmo, com um profissional, mas com certeza, só o fato de você se colocar à disposição de buscar esse perdão, de perdoar, Deus já vai te dando a orientação que você precisa na palavra, na oração, no caminho que você deve ir, em quem você deve ir para buscar toda a orientação para que a sua vida espiritual venha fluir como precisa fluir na presença de Deus. Então, se você se reconhece como pessoa que está passando por esse momento, que precisa perdoar, que precisa pedir perdão, não deixe para amanhã, né, pastora? Não deixe para amanhã. E eu espero que vocês possam meditar até mesmo na palavra, né? Na passagem que a pastora deixou aqui pra gente. Que vocês possam refletir, que vocês possam meditar e que vocês realmente consigam encontrar o caminho para que vocês cheguem até o perdão. Né? Que Deus abençoe todos vocês. E estamos aqui, né, pastora? A gente pede pra vocês precisam de ajuda, deixe o nome de vocês aqui para que a gente possa orar. Vocês têm dúvidas de como começar isso? Deixe aqui nos comentários pra gente, que com certeza a gente vai ter o maior prazer de ajudá-los. É verdade. Que Deus abençoe a todos. Não esqueçam de compartilhar com mais alguém esse vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas, né, pela palavra de Deus, pela oportunidade de aprender mais sobre o perdão. E que você também seja abençoado por Deus, refletindo na palavra de Deus. A doutora Márcia já falou aqui, nós citamos alguns versículos. Não se esqueça de meditar muito na palavra de Deus, abrir o seu coração, e eu tenho certeza que Deus vai fazer essa obra poderosa na sua vida. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe. Que Deus abençoe. Muito bem! Palmas! Quase que eu esqueci o que eu ia falar, eu ia falar, Gabriel, para aí! Como é que é o negócio do sininho? Onde que tem o sininho? Não tem o negócio do sininho? Ative o sininho? Não sei, essa parte não tem, Gabriel? Tem sim, tem. Eu acho que tem, né, Gabriel? Não sei onde que é isso, mas vamos deixar isso para um próximo momento. Passou a água. É verdade, agora minha garganta tá secadinha. Mas é melhor sem o ar mesmo. A gente passa um pouquinho de calor, mas não dá aquela seca, né, a garganta? Aquela garganta seca que... Agora é sobre a oração. Ai, Jesus, vamos lá. A gente acha que não vai dar conta de beber, a gente tem que parar, porque senão vai. É eu que vou começar? Pastora. Pra não ficar